Então, senhores, brotei mais um vídeo aqui no canal de leve daquele jeito. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje não é trazido para vocês através de nenhuma doação. É mais um assunto que eu quero falar aqui muito interessante, muito engraçado, cara. Eu tava vendo como é que é o Gabriel Breyer, né? Cara, sendo humilhado. Cara, por que esses caras fazem isso, velho? Meu Deus do céu. Tipo, pra mim isso aqui é prostituição, sei lá, venda da própria imagem. É ridículo, sabe? O cara andar pelado na rua, é parecido com esse tipo de coisa. Eu não sei, talvez eu seja maluco, talvez eu seja muito antissocial, talvez eu tenha algum tipo de problema, sei lá, misantropia, alguma merda. Por favor, alguém me diagnostique aí nos comentários. Mas o cara se prestar esse papel aqui, cara, pra mim isso é ridículo, entendeu? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, podem argumentar e dizer, não, ele está fazendo um papel muito importante, Coruja, ele está levando o evangelho, veja só, ele está falando sobre o que ele realmente acredita, ele está indo em cadeia nacional debater e expor a sua ideia cristã, então ele está espalhando a palavra de Deus e não sei o quê. Cara, eu acho isso um péssimo argumento, porque veja o Renato Amoedo, por exemplo. O Renato Amoedo ele até faz debates e tal, mas ele não se presta a esse papel, ele não se prostitui a esse ponto, sabe? Ele evangeliza, ele passa a mensagem do mestre dele, que é Jesus Cristo, mas ele não se põe nessa condição, tá ligado? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso aí. Lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais homens. Lembrando que no dia 7 de fevereiro, daqui a 5 dias, eu vou lançar o Fórmula da Liberdade juntamente com o Caio, que é um treinamento sobre liberdade financeira, liberdade emocional e geográfica, tá? Que são os 3 pilares do homem moderno, onde a gente vai ensinar liberdade afetiva, independência da sua família, de relacionamentos, de mulheres. Nós vamos também ensinar independência financeira, como gerir a sua própria empresa sem cair na mão do leão, sem ser roubado no Brasil, inclusive praticando elisão fiscal, gerir seu próprio negócio online, tá? E também vamos ensinar a liberdade geográfica, que é o manual de imigração para sair fora desse país amaldiçoado, certo? Agora eu vou deixar aí um pequeno corte do Gabriel Breyer sendo humilhado, que isso é humilhação, cara, não é possível. Lá no Redcast, e cara, puta que pariu, eu acho que a sinagoga de Satanás, a igreja de Baal é essa porra desse Redcast aí. É nível BBB essa porra, tá? Na minha opinião, mas vejam aí. Trabalhar. E é isso que a gente vê na maior parte da população brasileira. Infelizmente, muitas mulheres têm que trabalhar, mas não é por opção, e sim por necessidade. Porque o grande desejo da mulher, de fato, não é trabalhar, e sim ser uma mulher feminina que consegue criar seus filhos e ter uma vida tranquila ao lado do seu marido. Esse é o plano real de Deus. Agora, a grande questão... Risada não é argumento. Risada não é argumento. Se vocês são ateus... E cara, ali ser sincero, porra, tem um motivo pelo qual um homem não deve se prestar a isso, entendeu? Tem um motivo pelo qual os homens, eles não entravam nesse tipo de debate com a mulher. Tem um motivo pelo qual as civilizações antigas, muito mais funcionais do que as de hoje, diga-se de passagem, em questões políticas e culturais e civilizacionais, em seus ápices, né, não fazia um homem, assim, era um motivo de vergonha um homem se prestar a esse papel. Ele descia, era visto como ele descer a um nível menos elevado, inferior. Eu estou apenas dizendo que existe um motivo, sabe? Há um porquê disso aí. Então, a democracia, né, essa democracia de massa que a gente tem hoje, traz essa ideia de que pessoas elas são todas iguais e que os intelectos eles são iguais e que as pessoas elas são igualmente capazes de se esforçarem. E aí você nivela todo mundo por baixo, sabe? Você nivela todo mundo por baixo. Você bota o cara que tira a pior nota na sala e o cara que tira a melhor nota na sala de aula. E aí o professor ele tem que ficar ali pegando o aluno que tirou a menor nota e segurando a mãozinha dele até que ele acompanhe os alunos mais capazes, e isso só trava o mais capaz, entendeu? Deixa o mais capaz negligenciado. Então, é justamente isso que eu quero dizer. Como é que eu posso falar isso sem cair nas diretrizes da comunidade aqui como discurso de ódio?
Será que se eu disser que eu não concordo com isso ajuda? Mas o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que não são tão capazes quanto outras, que usam essa narrativa de fragilidade, nesse caso o sexo frágil, para dizer que são realmente são igualmente capazes, são igualmente iguais, são igualmente apropriadas para ter um debate lúcido, civilizado, intelectual, e quando no fim das contas se comportam como hienas. E aí o homem que se presta a esse papel, assim como eu vou explicar nesse vídeo, Adão se submetendo a Eva, o que não deveria acontecer, sai como? Sai humilhado, vira chacota até aqui no meu canal. Porque o cara se prestou a esse papel, ele pediu pra isso, entendeu? E aí fica com essa carinha aí que vocês viram na thumb. Porra, que brutal, cara. Então essa narrativa de que todos são igualmente capazes se esforçarem, se aplicarem, o voto de todo mundo vale a mesma coisa, todo mundo é essencialmente bom, é mentira, não tem hierarquia, não tem aquela ideia de que existem pessoas moralmente superiores, existem pessoas intelectualmente superiores, existem pessoas fisicamente superiores. Eu estou mentindo? O problema é que querem calar isso aí com o argumento, isso é bigodismo, isso é fascismo, não sei o que. Cara, é uma realidade, entendeu? Não dá pra calar a verdade. Isso não quer dizer que elas são substancialmente melhores, inclusive dentro até da narrativa cristã que o Breyer estava tentando passar aqui, porque ele se converteu, todos somos filhos de Deus, né? Então todos eles são igualmente amados por Deus. Só que pegam essa realidade e distorcem ela de uma forma bem serpentina mesmo, né? Para botar idiotas no poder e para reduzir pessoas realmente capazes ao nível desses idiotas. Então eu não estou dizendo que um é mais amado por Deus do que o outro, um é a prioristicamente melhor do que o outro, porque o branco do olho azul, o ariano, mais alto, mais forte, a vida dele vale mais do que a de uma mulher mais menor, mais fraca. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem pessoas que têm capacidades diferentes, tá? E que isso é facilmente atestado em provas simples, sabe? Em competições simples, em esportes. Isso é... Eu estou mentindo aqui? Então, esse argumento assim de que nós temos que evangelizar a todos e passar a nossa mensagem, porra, você faz isso com quem quer ser salvo, entendeu? Com quem tem interesse real. Porque, caralho, a galera comentando aqui, dizendo que ele é um anão, tem 1,57 de altura, sabe? Sobre a carinha dele olhando pra câmera. E beleza. Até aí não é uma coisa muito séria. O que me interessa mais, de verdade, é como certos homens, eles realmente acreditam que existem mulheres, salvo raríssimas exceções, é claro, interessadas no que eles têm a dizer, interessadas em serem salvas no quesito cristão da coisa, e que acreditam, de alguma forma, sequer na existência de um Deus criador. Elas acreditam de verdade. Essas mulheres aí, esse estereótipo de mulher que está aí no que vocês viram no Redcast, elas acreditam, na verdade, que Deus é uma criação humana para constrição social. E por muito tempo eu acreditei nisso, tá? Eu também fui ateu por muito tempo. Hoje eu me considero criacionista. Não me considero cristão porque eu não estou seguindo os dogmas, já falei isso pra vocês. Mas eu acredito que Jesus Cristo realmente morreu pelos nossos pecados. Existem todas as evidências disso. E que ele é o redentor da humanidade. Porém, eu não considero que ser cristão é meramente acreditar, tá? Tem toda a questão religiosa envolvida na igreja e nos dogmas e etc. Sim, eu fui batizado. Sim, eu fiz a catequese. Para muitos, isso é suficientemente ser cristão. Na minha opinião, não é. Para você levar o nome de cristão, na minha opinião, você tem que buscar se assemelhar a quem? A Cristo, não é? Daí o nome em tudo que você faz. E tá aí uma coisa que eu não estou buscando fazer. E olha que eu pratico o celibato e pratico o jejum, mas a minha intenção não é espiritual, né? É mais uma questão de praticidade mesmo. Mas o ponto do vídeo não é esse. O ponto do vídeo é realmente mostrar que é um ritual de humilhação homens que realmente acreditam no que estão falando se exporem a essa situação onde eles viram chacota a nível nacional para uma corporação, né, para uma empresa que só quer ganhar através da ridicularização deles, para se colocar em frente a escarnecedores, sabe? Há pessoas que não têm um mínimo de interesse no que o cara tá falando. Não tô nem aqui dizendo que ele tá certo e elas estão erradas ou escolhendo um lado.
Mas, novamente, essas mulheres não acreditam sequer na existência de um Criador. Para elas, Deus é uma criação, principalmente dos homens, para constranger as mulheres à monogamia, ao controle sexual, até mesmo, como eu falei em vídeos anteriores, a castração do potencial sexual delas, né? Para usá-las de fato como objetos, como donas de casa e parideiras, né? Como chocadeiras. Sem falar que a forma que geralmente o evangelho é passado é uma forma bem ruim, né? Por isso que afasta muito as pessoas, porque não é usado muita lógica, não tem muita teologia envolvida, e é basicamente só obedeça, obedeça, é assim que Deus quer e acabou, e não faz muito sentido. Principalmente em uma época cientificista como a nossa, né? Que não engole mais essas superstições e misticismos, narrativas mais simples que convenciam pessoas mais intelectualmente, digamos, simples também no passado. Então hoje você tem que trazer uma lógica muito mais forte, e ela existe, tá? Ela existe. Conversando com o Plaiter Pontes, inclusive, recentemente, que se evangelizou, ele se converteu ao cristianismo em todos os sentidos, ele tem dado uma pílula sobre o cristianismo muito melhor do que muitos padres e pastores por aí. Mas essa é só a minha opinião, tá? Eu não sou entendido de cristianismo. Sim, eu sou ignorante pra caramba nessa questão. Eu tenho estudado cada vez mais o cristianismo para tentar aprender mais a respeito. Só que eu, particularmente, no momento, eu tenho uma discordância com o catolicismo em especial. Hoje eu estou mais inclinado ao protestantismo, por incrível que pareça, do que ao catolicismo. Aí o protestantismo chama a Igreja Católica de herética, os católicos chamam o protestantismo de herético, e ambos têm argumentos muito bons. Eu particularmente sou inclinado mais à Igreja primitiva, no quesito assim, de comportamento do cristão. Novamente, eu não sou cristão, mas os católicos, eles levam essa coisa de casamento muito... quase como se fosse uma necessidade para a salvação, entendeu? O que não há evidência bíblica a respeito. A salvação é individual, então tem muitos católicos que acreditam que a monogamia, o casamento e a família, a construção de uma família para o homem é uma necessidade para a salvação. A reprodução até mesmo é uma necessidade para a salvação. E tem muitos caras que, por conta dessa crença, ficam tentando convencer mulheres a buscar o caminho do catolicismo para que possa haver casamentos, né? Mais casamentos e mais famílias e tal. E quando você frequenta as igrejas, você percebe que as mulheres elas estão ali mais por busca de uma estrutura, sabe? Mais por uma necessidade social de comunhão. Não que isso seja errado, não que elas não possam fazer isso, ou que isso seja algum tipo de transgressão, ou whatever. A questão mais é que elas raramente entendem o motivo pelo qual o cristianismo ele existe. Elas raramente entendem a salvação, o conceito de salvação realmente. Porque até mesmo como as narrativas feministas e esse debate aí mostra muito bem, as mulheres, elas conseguem entender no máximo, pelo que eu consigo observar, tá? E isso é conceito geral, elas conseguem entender no máximo aquilo que as afeta pessoalmente e seus próprios interesses. A narrativa feminista é justamente a respeito disso. É por isso que as críticas delas a respeito da existência de Deus, Jesus, pecado, salvação e etc. é muito mais do tipo... essa estrutura social, ela existe única e exclusivamente para constranger as mulheres a serem brinquedos sexuais dos homens, parideiras dos homens e donas de casa dos homens. Então você vê que elas conseguem entender somente a parte que as afeta, que as limita no que elas realmente querem fazer. Então quando você traz toda aquela narrativa de que o pecado ele existe porque o ser humano ele escolheu se corromper e caiu em natureza de corrupção, e é por isso que o nosso corpo é falho, nossa mente é falha, é por isso que somos imperfeitos e um dia fomos perfeitos, é por isso que nós conseguimos, como a teoria do mundo das ideias de Platão, imaginar um corpo mais forte, mais saudável e melhor. Nós tentamos buscar isso. Nós tentamos fugir da morte, fugir da corrupção o tempo todo, fugir do envelhecimento, fugir das doenças,
mas isso é incapaz nós somos incapazes disso por conta do pecado. Nós tentamos ser disciplinados, fazer dieta, não ser hedonistas, mas nós não somos capazes por conta do pecado. As mulheres não conseguem entender isso, tá? No geral, elas não conseguem entender isso porque elas não têm esse exercício de humildade, do tipo, eu não sou perfeito, eu não sou tão bom, eu poderia ser melhor. Então, quando o homem vai para a academia, ele está buscando essa melhoria. Quando o homem estuda, ele está buscando essa melhoria. Quando o homem é disciplinado, ele está tentando ganhar dinheiro e tudo mais, ele está buscando essa melhoria e ele cria uma certa idealização a respeito de quem ele quer ser, de como ele poderia ser, entendeu? E isso, como a teoria do mundo das ideias de Platão mostra, é um exercício que leva você a imaginar o que seria realmente perfeito. Aonde você quer parar, entendeu? E aí nós conseguimos compreender o famoso corpo glorificado, que é o corpo sem corrupção, antes do pecado, que Adão e Eva tinham antes da maçã, do fruto proibido. Maçã não, né? É o fruto proibido, a galera bota maçã ali por conta de questões ilustrativas. Mas não há nenhuma evidência de que era uma maçã, de fato. Então o homem pensa, poxa, como é que seria o meu corpo se eu fosse perfeito, se fosse antes do pecado, se eu não tivesse doença, se eu não tivesse corrupção, se eu não tivesse preguiça, se a minha mente não fosse incontrolável, se eu não tivesse esses pensamentos repugnantes e tal. O homem, ele tem isso, sabe? A mulher não, como é mostrado inclusive na própria Bíblia. A cobra... a serpente, na verdade, né? Corrompeu justamente Eva, foi justamente no ponto mais fraco da criação, no sexo frágil, né? Por ser facilmente manipulável. E usou justamente esse argumento. O argumento do patriarcado. Provavelmente, tá? Eu imagino que a serpente chegou para Eva e falou bem assim, olha, Deus é homem, tá? Deus é homem porque ele fez Adão à sua imagem e semelhança. Ele fez Adão primeiro e você a partir da costela de Adão. Então veja que ele é um patriarcalista, machista, e ele está escondendo o conhecimento de você nesse fruto proibido aqui, porque provavelmente eles dois riem de você, já que Deus conversa com Adão todo fim de tarde no Éden, tá? Mas Deus não conversa com você diretamente. Ele passa as ordens para Adão e Adão passa as ordens para você. Então, veja como Deus, ele desdenha de você, entendeu? Ele te vê como inferior. Provavelmente foi isso que a serpente falou. Então, veja como eles são patriarcalistas, machistas, misóginos. E provavelmente Adão sabe a diferença entre o bem e o mal. Provavelmente ele tem esse conhecimento, ele já comeu do fruto proibido, só você que não. Então, come logo essa zorra aqui, que aí você finalmente vai ser tão capaz quanto Adão, talvez até quanto o próprio Deus. Porque Deus... ele é um déspota que quer manter o poder somente para si. Então, ele nega a vocês o conhecimento porque ele não quer concorrência. Adão é a mesma coisa, o homem, né, nesse sentido, é a mesma coisa. Põe as mulheres dentro do lar, põe as mulheres para cuidar dos filhos, mantém as mulheres em submissão, até mesmo sexual, porque eles querem evitar que as mulheres compitam com eles e querem manter um monopólio, o poder sobre a sociedade somente para eles, somente para o patriarcado. Cara, pode ter certeza, eu aposto dinheiro. O Capiroto falou isso aí, cara. Então você vê como a narrativa feminista, a narrativa feminina, já falei, feminismo não é nada além da manifestação sociopolítica da natureza feminina. Cara, Eva foi a primeira feminista, Adão foi o primeiro esquerdomacho, Adão foi o primeiro mangina, né? Tudo bem, eu entendo, o pecado já estava na cabeça de Adão antes dele morder o fruto, porque ele já tinha essa curiosidade. Então foi só Eva mostrar o fruto ali para ele. E existem narrativas, mas aí entra muito num salto lógico, né? Existem ideias de que Adão já estava inclinado a isso, e mesmo se Eva não tivesse oferecido a ele o fruto, ele já ia lá pegar e comer. Mas isso é um salto lógico, isso não existe nenhuma linha do tempo, né? Então não há evidência para isso. É mais um tipo de presunção de culpa, sabe? Tipo, ele já estava errado e não sei o quê. Não faz muito sentido para mim. Então, no cristianismo, quando eu estudo, eu tento fazer sentido com as coisas. Eu tento fazer um empirismo ali, sabe? Eu tento usar o dom da lógica também, da racionalidade, né? Porque, poxa, se me foi dado, deve ser de alguma forma útil aí até para entender a palavra. Então, por muito tempo, inclusive o que me levou ao ateísmo foi justamente a dificuldade de fazer essa priorística, sabe? De você simplesmente tomar o que está ali como verdade sem questionamento e sem uma tentativa de entender com lógica e racionalidade, ou simplesmente crer. Porque se fosse só uma questão de creia e acabou, a gente não precisaria ser evangelizado, né?
E o evangelho é justamente isso. Eu, particularmente, não sou protestante, eu também não sou evangélico, tá? Mas hoje, eu acredito que a igreja primitiva, ela faz mais sentido do que a igreja católica. E a igreja primitiva, por incrível que pareça, ela está mais próxima do protestantismo. E até mesmo por evidências bíblicas, nós sabemos que tudo começou nas interações entre homem e mulher, entendeu? Tudo no mundo se iniciou por conta disso, a reprodução acontece através disso, o pecado nasceu através dessa interação. Então, eu acredito que essa é a raiz de todos os problemas da humanidade. Não como, se a gente parar de interagir entre homens e mulheres, nós vamos resolver o pecado. Separar o mundo entre homens e mulheres, nós vamos resolver tudo. Mas tudo começa daí. Esse é o epicentro do problema. Os problemas políticos, econômicos, culturais que nós temos, todos nascem da interação entre homens e mulheres, tá? Até porque a humanidade, ela nasce dessa interação também. E todos os problemas da humanidade, consequentemente, nascem dessa interação. Eu não estou dizendo que essa interação é per si um problema, eu estou dizendo que ela não ocorre da maneira mais funcional. Os problemas nessa interação levam aos outros problemas que nós temos na humanidade. Não é à toa que muitas narrativas dizem que o pecado original, na verdade, foi o sexo. Por conta do conhecimento do bem e do mal, mostraram para Adão e Eva que a nudez deles era motivo de vergonha. E de fato, quando a gente olha para, por exemplo, a lista do Jefinho, um dos casos mais diabólicos, um dos casos da maldade mais pura que você consegue conceber, você vê ali que o centro da parada toda era sexo, entendeu? Era interações entre homens e mulheres, era putaria. Rodas de pedofil, inclusive envolvendo várias mulheres, assim, como a Ghislaine Maxwell, lá, a esposa do Jeffrey, que ela fazia o tráfico das menininhas e tal. Ela aliciava, ela tinha programas de nutrição e de concursos de beleza e tal, para ficar pegando essas guriazinhas e levar pra ilha e tal. Várias outras famosas também que frequentaram a ilha, tanto homens quanto mulheres, então assim, não tem ninguém mais santo, não tem ninguém menos safado. Ai, o homem é mais safado que a mulher é menos safada que o homem. Porra nenhuma, cara. É todo mundo sujo nessa porra, entendeu? Inclusive a Bíblia até explica isso aí. O pecado afetou a todos, o pecado afetou ao homem e à mulher. Só que o homem ele está mais próximo de Deus. Isso é um fato inegável, que a maioria das igrejas hoje não querem concordar. Mas o homem está mais próximo de Deus que a mulher. As evidências são muito claras a respeito disso. Deus criou primeiro Adão, à sua imagem e semelhança, e criou a mulher à imagem e semelhança de Adão, mas também é de Deus, né? A mulher também tem a imagem e semelhança de Deus, mas ela é uma fração do que o próprio Adão é, mostrado pela remoção da costela. Inclusive, a escolha da costela foi muito inteligente. Obviamente foi a decisão de Deus, né? Sabedoria infinita, justamente porque é um dos poucos ossos do nosso corpo que a gente pode remover sem ter praticamente nenhum dano, tá? Inclusive pessoas removem costelas hoje por questões estéticas, né? Por vaidade, que é um pecado, inclusive, é até se você parar para pensar, é uma degeneração, uma perversão do ato divino. E tirar a costela não traria grandes danos para você. Na verdade, isso ia deixar um pouco seus órgãos aqui na caixa torácica, né? Um pouco mais desprotegidos, mas besteira. Eu acho, inclusive, que a costela é o maior osso do corpo que você pode remover sem ter dano praticamente nenhum na sua saúde. Sem ter problema de locomoção, sem ter sequela, sem ter nada. Então isso foi muito inteligente. Como é que sabiam dessa porra 2000 anos atrás? Os caras que escreveram essa parada, porra, nem Hipócrates, provavelmente, o pai da medicina, sabia dessa zurra, cara. Então a mulher é uma fração do que o homem é. Isso é refletido na força física, na capacidade cognitiva, no controle emocional e até mesmo na capacidade espiritual. E é por isso que o homem tem que ser o líder, né? Só que as mulheres, elas não estão nem um pouco interessadas nisso aí. E é natural até. É por isso que é dito que Adão, ele... É engraçado, né? Ele foi... O pecado recaiu sobre a humanidade e houve o expurgo, não quando Eva comeu o fruto, quando Adão comeu o fruto. Porque quando Eva comeu o fruto, nada aconteceu. Deus não se revoltou, Deus não puniu a humanidade. Foi quando Adão comeu o fruto que a merda aconteceu. Porque Adão era para ser o cabeça, entendeu? Ele era para realmente dominar Eva e guiar Eva e etc. Então meio que Deus olhou assim e falou, tá vendo? Mulher fazendo merda. Mas isso aí, ela se resolva com o marido dele. Aí quando Adão fez a merda, foi que Deus ficou revoltado.
Novamente, vocês mais entendidos de liturgia, de teologia, podem encontrar vários problemas aqui, várias incongruências, várias faltas de lógica no que eu estou dizendo. Eu ainda estou estudando, tá? Mas até então essa parece ser a minha visão. Isso é refletido no comportamento. Faz muito sentido, sabe? Tem muita lógica. Eu estou tentando justamente estudar para fazer essa conexão e é o que eu observo. Porque tem muita coisa na Bíblia cara, tá prevendo tudo, sabe? A ideia de que o amor está se acabando, as pessoas estão se afastando cada vez mais e está havendo divisões. De fato, isso já tem muito tempo que politicamente, que ideologicamente as pessoas têm se afastado. Que existe essa narrativa da tropa da omissão de socorro, que a gentileza, a caridade e o cavalheirismo têm se acabado. Agora, não estou dizendo que isso necessariamente é errado. Até porque a profecia tem que acontecer. Se não acontecesse, a Bíblia estaria errada e seria uma mentira. Então, tem que acontecer. O aceleracionismo é também sobre isso, tá? A ideologia do inevitável. Você está na Bíblia, meu parceiro, tem que acontecer. Porque se não acontecer, a Bíblia não é verdade. Também a era da enganação, né, e da mentira. Com inteligência artificial, cara, é o que tem mais acontecido. Pô, você passa em qualquer rede social, 50% do que você vê é gerado por inteligência artificial, entendeu? E é muita mentira, é muita enganação, tem muito boomer caindo nessas paradas. Então, as inteligências artificiais estão ficando cada vez mais capazes, inclusive, e estão sendo usadas para enganação, para gerar vídeos aí mentirosos. E vai chegar um momento que vai ser impossível discernir a realidade da falsidade, de verdade. Isso está escrito na Bíblia também. E sobre as interações entre homem e mulher, cara, desde Adão e Eva o negócio tá igualzinho, velho. Mulher fazendo merda, mulher sendo tentada pela tal serpente, que seriam essas narrativas merdas aí. Inclusive, a lista do Jefinho. Cara, vocês leram aqueles arquivos? Bizarro. Claro, são 3 milhões de páginas, 180 mil fotos e 2 mil vídeos. Não dá pra você ler tudo. Mas se você acompanha, por exemplo, pelo Twitter, tem assim uns papos dos caras a respeito de controle populacional, de narrativas de progressismo, que, assim, é digno de teoria da conspiração, sabe, nos e-mails ali. Então eu não vou nem entrar muito nesse assunto, nessa toca do coelho, porque pode entrar aqui nas diretrizes da comunidade do YouTube como discurso de ódio por narrativa antissemita, tá? Eu só vou deixar isso aí pra vocês. Então, os caras estavam lá claramente falando sobre transexualismo, sabe? Eles estavam lá falando sobre narrativas de progressismo e liberação sexual feminina. Então, a serpente, né, estava ali. E as mulheres comeram esse fruto, sabe? Escolheram comer esse fruto. E a profecia tem que se concretizar, sabe? Adão, ele trouxe essa semente da corrupção para a humanidade justamente porque ele queria comer o fruto e oferecido por Eva, tá? Ele comeu esse fruto. É por isso que aqui dentro do canal e em narrativas aqui da comunidade, a gente sempre fala para o homem não se dobrar a essas questões femininas, a ele não se submeter, entendeu? Porque assim como Sansão e Dalila, assim como Adão e Eva, a corrupção do homem frequentemente vem pela mulher, como até disse Nietzsche, né, lá no O Anticristo. Todo o mal do mundo vem pela mulher. Ele não estava dizendo que a mulher é a razão do mal do mundo, mas é que ela traz esse mal, como Eva trouxe o fruto proibido. Ela abre as portas para esse mal. Ela ouve esse mal, entendeu? E ela oferece esse mal ao homem. E o que Adão deveria ter feito? Não comido o fruto. Deixado ela se resolver com Deus ou simplesmente punido ela de alguma forma ali. E não dá para saber exatamente qual seria a atitude de Deus em relação a isso, porque Deus não puniu a humanidade quando Eva comeu o fruto. Foi quando Adão comeu o fruto. Porque se ele tivesse punido Eva imediatamente assim que ela comeu o fruto, ela não conseguiria entregar o fruto a Adão. Ela já seria expulsa do paraíso ali imediatamente, entendeu? Então, o paraíso é justamente isso. A religião, inclusive, os dogmas, pelo que eu aprendi, eles são uma forma de emular o mais próximo possível o que viveremos, quer dizer, aqueles que serão salvos viverão no paraíso. O que Adão e Eva tinham ali. Então, nós conseguimos até imaginar, novamente, a teoria de Platão ali. Nós temos meio que um desejo, um chamado para um mundo perfeito. Inclusive, o Santo Tomás de Aquino, ele também falou sobre isso, né? Uma das provas dele de Deus é justamente que o ser humano ele tem meio que um chamado para um mundo perfeito, uma vontade de construir algo perfeito, uma justiça perfeita, que o ser humano em si ele é incapaz de produzir por conta do pecado. Então, o comunismo, o anarcocapitalismo,
todas essas tentativas políticas de tentar criar uma sociedade verdadeiramente igualitária, verdadeiramente funcional para todos, sabe? Nós não conseguimos. Você vê, como diz... Quem foi que falou isso? Foi o Dr. Manhattan lá nos quadrinhos Watchmen, né? Que os humanos eles tentam produzir um mundo perfeito, mas o mundo perfeito deles é populado de horrores por conta do pecado, por conta da ganância, por conta da luxúria, por conta da ira, enfim. Nós não conseguimos fazer o que é necessário para o mundo ser perfeito. Só Jesus poderia ter feito isso. E ele mostrou qual é o caminho quando veio aqui. Inclusive, a morte dele como Filho de Deus foi justamente a redenção de todos os pecados da humanidade, porque ele tomou a punição para si, né? Ele tomou todo o pecado para dentro de si, e o pecado é justamente o afastamento de Deus. É por isso que é dito na Bíblia que quando ele estava prestes a morrer, ele estava absorvendo todo o pecado da humanidade e se sentiu distante de Deus, por isso ele falou: ó Pai, por que me abandonaste? Ele sentiu o seu afastamento. Então, Deus, pelo que eu aprendi nos estudos, ele é justamente essa comunhão perfeita, sabe? O que está no Éden ali, toda aquela história de animais que não precisam comer uns aos outros, então leões se deitam com cordeiros ali, dormem juntos sem um ter que comer o outro. Não há fome, não há guerra, não há doença, não há tristeza, sabe? Então, Jesus jejuou por 40 dias. Ele não precisava de comida, mas ele comia, porque o corpo dele era glorificado, o corpo dele era perfeito. Então, o prazer da comida, a matéria, o prazer da carne, ele ainda existe, mas sem o pecado, sem a gula, sem a ira, porque você não passa fome. Se você não passa fome, você não tem motivo para ser guloso. Então, Jesus comeu, fez a Santa Ceia, mas ele não tinha, sabe, essa ânsia da fome, que é a corrupção da carne, vem através do pecado, enfim. Porque é dito que Jesus ficou 40 dias sem água e sem comida no deserto, cara. Isso é humanamente impossível. Não existe nenhum histórico de um ser humano que passou tanto tempo sem sequer beber água. Tem aquele... como é que é o nome dele? O maior jejum da história, o cara passou mais de um ano sem comer, né? Mas ele estava bebendo água, tomando vitamina, tomando leite, eu acho, ou algum tipo de preparado assim. Ele era muito gordo e aí ele emagreceu, assim, rapidão, né? Assim, questão de um ano ou coisa do gênero. Então, ironicamente, ele se livrou do pecado da gula através do jejum, né? Através da reclusão de si mesmo. Reclusão da própria decadência proveniente do pecado, que é a necessidade de comida, nesse caso. Porque ele já tinha muita gordura também. Só que as mulheres dificilmente conseguem entender isso, entendeu? Elas dificilmente... Então você pega, por exemplo, o fato de que a maioria dos obesos no Brasil e no mundo são mulheres. E em vez delas virem com narrativas que os homens... É mais comum nos homens essa de faça dieta, inclusive é o que é dito aqui dentro da comunidade, é o que é dito na área da Black Pill, é o que é dito também na área, praticamente todas as áreas. Os homens eles falam isso: cara, você não pode ser gordo, entendeu? Isso é ruim para sua saúde, isso é ruim para você, isso é ruim para sua estética, isso é ruim para suas oportunidades sociais, é para sua imagem e tal. Então os caras eles falam: cara, faz uma dieta, pô, faz exercício físico. Então esse tipo de disciplina aproxima mais o homem da comunhão e da pureza em Deus e Jesus, que são a mesma coisa. Não acreditem em quem disser que Jesus não é Deus, tá? Jesus é Deus. Então dá pra ver claramente que os homens são mais inclinados à disciplina, ao melhoramento, então eles estão mais próximos de Deus. E as mulheres elas vêm com esse papo de todo corpo gordo é lindo, vai ter gorda na praia sim, body positivity, não sei o que, liberação sexual. Então vocês veem de fato que o pecado tá mais assim, ele começou nelas, entendeu? Começou nelas e vem justamente por conta dessas narrativas idiotas. É por isso que é muito, muito comum entre homens cristãos a ideia de que as mulheres elas foram corrompidas, assim, foram enganadas, sabe? E não é culpa delas e tudo mais. Porque, pô, se nem Deus puniu a mulher imediatamente, e ele puniu até mais Adão do que a Eva, se você parar pra pensar, porque o anátema do pecado original foi que o homem agora teria que trabalhar para manter o seu sustento. Aí você olha assim e fala, pô, mas trabalhar é uma necessidade, entendeu? É uma necessidade e nós não conseguimos sobreviver sem o trabalho. Então, o pecado da mulher, por outro lado, foi punido com as dores do parto. E aí tu pensa, muitas mulheres conseguem passar a vida inteira sem parir, então elas conseguem não ter as dores do parto, sem falar várias questões aí de medicinas que conseguem mitigar, né, esse problema, mitigar essas dores, etc. Então, de fato, a punição pelo pecado foi mais leve em cima delas, sabe?
E assim como continua até hoje, as punições para as mulheres no sistema legal, na lei dos homens, são mais brandas. Para os homens são bem piores. 30, 40, 50, 60% piores. Então é foda, velho. O negócio estava certo, a Bíblia estava toda certinha mesmo. Continua desse jeito até hoje. Mulher faz merda, todo mundo passa a mão pela cabeça. O homem faz merda, chicote no lombo dele. Daí vem essa narrativa, e eu não estou dizendo que ela está necessariamente certa ou errada, mas, ao meu ver, perpetua muito essa indulgência de Adão, né? Pô, ainda fico puto. Eu não tenho essa sabedoria, mas se eu tivesse na situação de Adão, eu falava, ih, meu irmão, tira esse fruto daqui. Tira esse fruto daqui, meu pai mandou não comer, larga, sai de perto de mim, sai de perto de mim. E ainda ia x-novar ela, ainda caguetar ela, falar, Deus, ó, se liga só, ela fez merda aqui, tá? Eu não tive nada a ver com isso, punha ela e não a mim. Mas é aquele negócio, Adão deixou isso acontecer, né? Tem essa ideia de que, tipo, os homens perderam a fibra, os homens perderam a mão forte sobre as mulheres. E foi justamente o que Deus ordenou para Adão. Cara, controla a tua mulher, entendeu? Se ela fizer merda, a culpa vai ser sua também, porque ela é sua responsabilidade. E Adão tinha esse poder, ele tinha essa autoridade. E por muito tempo sempre foi assim ao longo da história, sabe? A mulher, ela não era uma cidadã autônoma. Na verdade, continua assim, né? Vamos convir. Continua assim. A mulher vai lá, escolhe um homem vagabundo para se relacionar, quem paga o pato são todos os homens. Cara, a Bíblia tá toda certinha, sabe? O negócio tá casando perfeitamente. Se você amarrar tudo logicamente. É isso que me impressiona, sabe? É isso que me leva a estudar cada vez mais. O negócio faz sentido. Tu vê, uma mulher tem um filho com um vagabundo e se torna uma mãe solteira, quem tem que pagar a porra dos impostos para sustentar essa messalina sou eu, é você, somos nós, entendeu? Então a responsabilidade, a punição sempre, quando a mulher faz merda, a punição sempre quebra o homem mais. A mulher também se ferra, tá? A mulher se ferra. A mãe solteira, ela fica também, ela é repudiada, de certa forma. Ela vai passar por algumas dificuldades ali que ela não teria se ela tivesse um homem de qualidade presente ali para assumir o filho e tal. Mas elas conseguem mitigar esses danos com o quê? Com adões por aí. Com certos homens indulgentes que vão lá, passam pela cabeça, comem o fruto também, assumem o guri. Aí elas conseguem vir com essas narrativas de que não, nós fomos abusadas, nós fomos. Nós não tinha escrito na testa, a intuição feminina não funciona para essas coisas, não é bem assim, blá blá blá. Enfim, todo aquele canto da serpente que leva o homem. Entendeu? Como é que você vai fazer uma mulher entender esse tipo de coisa, cara? O Gabriel Breyer e outros homens que vão para esses ambientes, eles estão gastando o latim deles, cara. No fim das contas, assim como Adão não conseguiu evitar a corrupção de Eva, ele não conseguiria fazer isso através da lábia, porque a lábia da serpente é muito mais sedutora, é muito mais forte. Então, o homem dentro do lar, o marido, os homens em geral, não conseguem convencer as mulheres através de argumentos. Esqueçam isso. Não vão conseguir. Se o cara, era isso que eu queria ter dito, né? Foi o que eu comecei falando. Eu acabei saindo até um pouco pela tangente falando sobre os meus estudos bíblicos. Novamente, vocês mais entendidos de teologia aí, perdoem as minhas gafes ou meu mau entendimento. Mas, de fato, conversa. Adão não ia ser mais inteligente que a serpente, entendeu? Adão não, o ser humano, assim, demônios, nesse caso, a serpente era um demônio, né? Demônios são descritos na Bíblia como seres extremamente astutos, extremamente inteligentes. Inclusive, o líder deles era o anjo mais inteligente, mais bonito, ou seja, o mais sedutor. Tudo bem, ficou feio quando foi castigado no inferno. Mas é justamente para mostrar que, tipo, a maldade ela vem com uma cara bonita, entendeu? Ela vem com um argumento muito sedutor e tão capaz mais capaz, na verdade, de mobilizar as pessoas do que qualquer ser humano conseguiria. Então Adão, conversando com Eva, ele não ia conseguir resolver o problema, cara. Gabriel Breyer, porra, parceiro. Outros homens que tentam evangelizar mulheres através da lábia, cara, não dá certo. Adão não conseguiu e ele tinha o corpo glorificado. Ele era muito mais inteligente, muito mais forte, muito mais capaz do que qualquer ser humano. Inclusive, é dito que os seres humanos, na Bíblia, né, conforme eles foram pecando cada vez mais, o corpo deles foi ficando cada vez mais corrupto. Inclusive mais burros, foram ficando mais burros mesmo. É por isso que a geração Z aí é a primeira geração em que o QI é menor em relação às gerações anteriores. É por isso que a testosterona do homem vem diminuindo há muitas gerações, sabe? A gente tem ficado cada vez mais ferrado, cara. Por exemplo, Matusalém viveu quase 1000 anos, né? E aí os outros patriarcas, conforme foi se passando o tempo, eles foram vivendo cada vez menos.
Então Adão, ele estava próximo de Deus, ele tinha um corpo glorificado, ele tinha a mente semi-perfeita, e o corpo semi-perfeito, talvez até perfeito mesmo. Então não adianta, cara, não tem argumento que faça você convencer uma mulher, evangelizar uma mulher, converter uma mulher. Nem Adão, que era muito mais capaz que você conseguiu. O capeta é muito mais capaz do que você, tá ligado? Elas não vão acreditar, elas não vão comer essa lábia. Os homens têm tentado há, porra, séculos, talvez milênios, né? Trazer as mulheres para mais, para o conservadorismo, para o tradicionalismo, para o casamento, para o cristianismo. Eles só estão perdendo, só estão perdendo. E aí a narrativa bíblica é justamente essa: deixa na mão de Deus, meu parceiro. Deixa na mão de Deus, tá ligado? A salvação individual. Sim, você, como é dito, que para você ser salvo você tem que testemunhar, né? Você tem que dizer realmente que você acredita em Jesus como seu Salvador, redentor da humanidade. Eu também acredito nisso. As evidências são muito claras. De fato, Jesus morreu na cruz. As testemunhas também da ressurreição dele são óbvias a respeito disso. Todas as evidências históricas, todas as profecias têm, cara, se você estudar, todas elas, sem exceção, sem nenhuma exceção. Até a do portão lá de Jerusalém, que depois que Jesus passasse, ninguém mais passaria, e ninguém nunca passou. O negócio está trancado desde que Jesus saiu. Todas as profecias se realizaram, então é muita evidência para você ignorar. Até um cientista, um cético. Então é isso, esses caras eles estão sendo, assim, estão batendo com a cara na porta e estão perdendo cada vez mais. E eu acredito que essa luta até de tentar converter as mulheres é absolutamente infrutífera, né? É uma luta contra a profecia até mesmo. É por isso que eu tenho essas discordâncias. Tem outras discordâncias que eu tenho também a respeito do catolicismo. Essa ideia de que o casamento ele é necessário para a salvação até, como se a salvação não fosse individual, né? De fato, assim, sinceramente, cara, uma mulher que ela realmente quer ser salva, ela vai entender a parada e vai falar, cara, eu preciso de um homem para ser salva, entendeu? Ele precisa me guiar, eu tô mais longe de Deus do que um homem. Um homem está muito mais próximo de Deus, então ele tem que ser meu líder. E muitos homens cristãos, principalmente católicos, eles quase que fantasiam isso como se fosse um sonho molhado, né? Essa coisa da submissão e tal. É óbvio, eles falam, não tem nada necessariamente sexual nisso aí, embora a questão do sexo também seja a submissão sexual também seja uma das questões, mas é aquela coisa, se a mulher não quiser, não vai rolar. Não tem como você convencer, tá ligado? Nem Adão conseguiu convencer a Eva. E Adão era muito mais inteligente, muito melhor do que você. Ele conversava com Deus, cara. Ele estava na presença de Deus todo fim de tarde. Pessoalmente. Então, ao meu ver, pelo menos, eu olho assim e falo, cara, elas são o que elas quiserem ser, sabe? Mas não, Coruja, nós não podemos deixá-las ir para o OnlyFans, nós não podemos deixá-las ir para o feminismo, para a prostituição, para a degeneração. Meu parceiro, a salvação individual, cara, não dá pra salvar todos. Tá dito na Bíblia, nem todos serão salvos. Poucos, na verdade, serão salvos. Pouquíssimos. Se uma mulher, até pros homens cristãos aí, católicos e tal, se uma mulher tiver realmente interessada em escolher você como líder, cara, isso vai ficar muito claro e ela vai deixar muito claro isso aí. É por isso que tem muito esse argumento de honradinha, exceção, não sei o que, é aquela coisa, né? Eu sempre digo, toda mulher hoje ela tem uma arma apontada para a cabeça, para a nuca do homem. Ela só escolhe puxar o gatilho ou não, entendeu? Então isso parte muito mais do livre-arbítrio dela do que sua capacidade de dominar ela e de impedir que ela faça merda e tudo mais. Pô, nem Adão conseguiu, então tudo parte muito mais do interesse dela, entendeu? E também é dito na Bíblia, essa lógica aí vai se repetir até o fim da humanidade, até o dia do retorno de Jesus. A mulher vai continuar trazendo fruto porque foi seduzida e enganada pela serpente, e a palavra enganada é dita na Bíblia, foi realmente enganada. O homem vai continuar comendo o fruto sendo trazido pela mão da mulher, e os dois vão tomar na tarraqueta por conta disso. Mais o homem, na verdade. O homem vai tomar mais na tarraqueta por conta disso. Tá escrito, cara. Tá escrito. Não tem pra onde correr, não. Então, tem até aquele argumento, né? Jesus era migtal, não sei o quê. Novamente, isso é anacronismo, tá? É anacronismo. Porque, assim, Jesus não casou, não teve filho e não coabitou. Mas naquela época, o casamento ele era muito diferente, as leis eram muito diferentes. Então, o migtal ele existe hoje por conta de um protesto contra as leis e a cultura e a época atuais. Então não dá pra dizer que Jesus era migtal, entendeu? Ele não fez aquilo em protesto, ele fez aquilo para mostrar que
a salvação individual, e que você não precisa casar, não precisa ter filho, não precisa coabitar com uma mulher para ser salvo. Você só precisa fazer o que ele fez. Então eu venho com a narrativa muito mais de tipo, cara, o mundo tá do jeito que tem que ser, tá? A coisa do aceleracionismo, a ideologia do inevitável. Se tá escrito na profecia, vai acontecer, tem que acontecer, senão seria mentira, senão Deus seria o demiurgo. E eu não sou gnóstico, tá? Embora a Red Pill ela se pareça muito com o gnosticismo. A gente brinca aqui, o demiurgo, a gnose, cabala, lei hermética, não sei o quê. Eu e o Cortes, a gente brinca muito com isso, né? O Davi também. Que o Davi é ateu, né? Tem essa questão. Anunnakis e o demiurgo e blá blá blá. Mas eu e o Cortes, nós acreditamos em Jesus Cristo, de fato, como Salvador e Redentor da humanidade. O gnosticismo ele é realmente uma heresia. O gnosticismo tradicional ele é uma heresia em relação ao evangelho, né? A palavra. A gente sabe de tudo isso, tá? A questão é a seguinte: a narrativa é muito mais essa do individualismo, né? De que você vai ser salvo e se tiverem pessoas interessadas em seguir o caminho junto com você, pegue sua cruz e me acompanhe. Então a gente dá umas pílulas aqui que são muito funcionais, podem não ser fundamentalmente cristãs, mas a gente fala sobre os benefícios do celibato, os benefícios do jejum, que foram práticas de Jesus. A gente fala sobre os danos da lascívia, os danos da sexolatria. Enfim, novamente, eu não sou um cristão, né? Eu não estou buscando repetir o que Jesus fez por questões espirituais, buscando ser salvo. Eu pratico o celibato porque ele é muito mais funcional para mim, e pratico o jejum também porque é muito mais cômodo e mais prático. E eu sempre eu me acostumei dessa forma, né? Eu não consigo, por incrível que pareça, eu não consigo pensar em trabalhar direito quando eu tô de barriga cheia e me dá sono logo depois. Então eu gosto de comer poucas horas antes de dormir. Se por esse motivo eu estou mais próximo de ser salvo, ótimo. Mas ao mesmo tempo eu tenho um monte de práticas e um monte de ideias que são essencialmente, não vou dizer anticristãs, mas não tem ortodoxia alguma, entendeu? Você vê ali que não sou um exemplar nenhum. Porra, na moral, um cara que acredita que a criação humana, né, um ser sem alma, sem espírito imortal, como robôs, podem ser, eu acredito nisso piamente, podem ser a nova Eva, a Eva 2.0, a que realmente obedece, a realmente submissa, esse cara não tá tão próximo de Cristo assim, né? Mas o pior é que eu acredito. O pior é que eu acredito que poderíamos usar inteligências artificiais e robôs para serem as Evas 2.0. O que Eva não foi, tá ligado? Usando o dom da criação que nos foi dado para criarmos mulheres artificiais que finalmente vão obedecer e podem nos ajudar, inclusive, a sermos salvos. Com disciplina, né? Nos ajudando a ter mais disciplina, a ter autocontrole e repetindo a nós conhecimentos bíblicos, que é o que a IA muito faz. Inclusive, eu uso IA para estudar sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. Então, ela é uma ferramenta que pode auxiliar nisso aí, mas tem essa questão do waifuísmo, né, que é a idealização da mulher perfeita. E essa ideia ela pode te acompanhar até o Éden se você for salvo. Porque ela vai estar na sua cabeça, sabe? Ela vai ser essa idealização perfeita que você pode, inclusive, emular numa inteligência artificial, numa robô, coisa do gênero. Agora, na verdade, todos os cristãos vão dizer que isso aí é uma heresia do caralho, que isso aí é satânico da minha parte. Só que eu realmente acredito nessa porra, não vou mentir, eu realmente acredito que isso pode ser possível. Mas eles ficam dizendo que, e provavelmente talvez até seja, que eu sou herético e satânico por conta disso. Mas eu não vou mentir. Eu não posso negar, cara, eu realmente acredito nessa parada. Talvez um dia eu deixe de acreditar, mas no momento, pra mim, é o que realmente pode e vai acontecer. Pode ser inclusive a enganação da serpente, né? Quem sabe? Eu sou burro demais pra talvez entender os planos aí do próprio capiroto. Mas enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja. Até mais.